E essa família que em menos de 2 anos, não é dela, vive 2 lutos de 2 figuras muito importantes. A gente está falando de um novo rei agora que perdeu há pouco tempo o pai e a mãe. Claro. Bem-vinda, Derla. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia, Jairo, e a todos que acompanham a nossa programação neste sábado histórico. Pois é, o fim realmente de uma era lá na monarquia britânica. Primeiro, o príncipe Philip, companheiro da Rainha Elizabeth por mais de 70 anos. E agora a gente perdeu a Rainha Elizabeth também aos 96 anos de idade. Ela que ficou 70 anos no trono britânico. A gente vê essas imagens aí das pessoas se acumulando ali perto do Palácio de Buckingham, Elisa e Jairo, onde o príncipe Charles, a gente continua falando príncipe, mas... Exatamente, príncipe, né? A gente vai se acostumar em breve, perdão. 70 anos. Rei Charles III, inclusive proclamado agora há pouco. Eles estão ali na frente para tentar, é claro, receber algum tchau, alguma coisa assim, um cumprimento do rei que chegou agora há pouco. Ele passou numa comitiva de veículos e não desceu como ontem para cumprimentar os súditos como aconteceu ontem. Isso porque ele deve estar se preparando para as reuniões que ele vai ter hoje. Ele vai se reunir daqui a pouco com a primeira-ministra Liz Truss e integrantes do gabinete dela. Neste momento, a Liz Truss se dirige ao parlamento britânico, onde acontece uma homenagem. Eles estão lá, os deputados da Câmara dos Comuns, eles estão participando de uma parte do protocolo estão jurando lealdade ao novo rei que foi proclamado hoje mais cedo. Isso também faz parte do protocolo que a gente está acompanhando hoje. Hoje, as cerimônias oficiais de proclamação já terminaram, a gente vê somente essa parte que acontece agora dentro do parlamento britânico, mas amanhã as proclamações elas continuam. As outras nações que fazem parte do Reino Unido vão ler a proclamação também ao meio-dia no horário local, 8 horas da manhã aqui no horário de Brasília, e também haverá cerimônia de proclamação no Canadá, onde a Rainha Elizabeth era chefe de Estado e onde agora o rei Charles III é o chefe de Estado. O Canadá foi uma colônia britânica até 1867 e fez parte do Império Britânico até 1982 e hoje faz parte daquela comunidade britânica, a chamada Commonwealth. Isso mesmo Derla foi maravilhosa, deixou um gancho aqui no ar, que eu ia justamente lhe pedir isso, Derla, a gentileza de explicar para quem eventualmente não sabe, a Commonwealth, né, o que são essas nações que fazem parte, que estão debaixo desse guarda-chuva, porque para muita gente isso é óbvio, né, é uma obviedade falar sobre isso, mas nós estamos falando para todos os tipos de pessoas e queremos que todos entendam ou consigam compreender com a ajuda dos nossos analistas e entrevistados. E você acabou de citar a Commonwealth, né, Derla? Pois é, primeiro vamos então falar onde o rei Charles agora é chefe de Estado, ou seja, ele é rei de outros 15 países além do Reino Unido. Isso inclui Canadá e Austrália. E há a chamada Commonwealth, que é um grupo de 56 países, onde Charles será o líder dessa comunidade. São países independentes que quiseram, ao longo da história da diplomacia britânica, fazer parte dessa comunidade. E é uma comunidade, a gente pode dizer que praticamente diplomática, onde são feitos acordos, onde são compartilhadas algumas, projetos em comum dentro dessa comunidade britânica. Até o nosso analista Lorival Santana lembrou bem que 2 desses países que fazem parte da comunidade britânica, incluindo Moçambique, nem sequer eram colônias do Império Britânico. Então, dentro desses 56 países, ao longo dos próximos dias, a gente também vai ver muita homenagem. Bem, a gente está falando aí de um bloco que, claro, traz vantagens para os seus membros no contexto geopolítico, por isso a participação, como a Adela estava explicando, de países que nem sequer foram colonizados pelos britânicos, mas fazendo parte do Commonwealth. Ao longo aqui da nossa programação, a gente vai explicar a importância, o porquê desse bloco, que inclusive foi sempre tratado com muita importância pela Rainha Elizabeth, que viu ao longo do seu reinado o Império, o que a gente podia conhecer como Império Britânico, se dissolvendo, né?
perdendo membros, perdendo países, né, que foram proclamando as suas independências na década de 40, no movimento intenso na década de 50, 60 e nos anos 70. Até, inclusive, o apelido, né, que o Império Britânico sempre teve, que é o Império onde o sol nunca se põe, né, porque tinha colônias em toda a extensão do mundo, né? E isso, claro, com o passar do tempo foi perdendo influência com as mudanças do mundo. O que a gente está vendo agora, você vai acompanhar conosco nessas imagens aéreas, são muitas pessoas no entorno ali do Palácio de Buckingham, onde atualmente fica, né, uma das sedes oficiais, uma das residências oficiais da família real britânica. Todas as pessoas que estão ali, claro, como a gente está explicando, com a curiosidade de acompanhar esse momento histórico, de entender aquilo que está acontecendo, muitas delas que estão ali no entorno, fazendo um costume que a gente já viu em outros momentos, momentos de perdas da família real, que são as pessoas que vão ali prestar homenagens, levar objetos, principalmente flores, que serão depositadas ali no entorno. A gente se lembra, por exemplo, quando aconteceu a morte da princesa Diana, nessa parte da frente, lotado. Né? Muita gente, né? Exatamente, muita gente, né, levando lá suas flores, depositando as suas homenagens. Desta vez, é claro, não será diferente. Agora a gente está vendo aí a imagem, se eu não me engano, do Big Ben, é isso mesmo, né? Onde a gente estava trazendo as explicações do Parlamento Britânico, que se reúne, onde lá os parlamentares estão prestando o seu juramento ao lado do rio Tâmisa, como a gente pode ver aí. E agora mais pessoas reunidas, acredito eu que seja ali na região do Demal, onde tradicionalmente elas se acumulam para poder participar e prestar estas homenagens. Vamos continuar conversando com a Adela, aproveitando que ela está aqui, acompanhando desde cedo a nossa programação dela, só para a gente entender. Hoje, existe alguma possibilidade ou alguma previsão de que o rei Charles faça mais algum tipo de pronunciamento, participe de algum evento público ou eventualmente ganhe mais um beijo na bochecha de alguém por aí ou não? Não, nada na agenda oficial, nada programado. E aquela história do beijo na bochecha também de ontem, de cumprimentar de tão perto os súditos, também não estava programado necessariamente. Então, é claro que a gente não descarta que ele saia, mas seria uma total surpresa. Agora ele deve se concentrar nesses compromissos internos aí junto com a primeira-ministra Liz Truss. Será hoje ainda esse encontro. A gente deve acompanhar a chegada ao vivo e os integrantes do gabinete dela. Por que isso é tão importante? Esse primeiro, eles já se reuniram ontem, Liz Truss já foi ao Palácio de Buckingham, eles se reuniram por meia hora ontem e hoje ela vai de novo junto com os integrantes do gabinete, porque o Reino Unido está vivendo uma crise dramática, uma crise energética, uma crise de inflação. Liz Truss e Charles estão então no poder há dias apenas e eles precisam também se conhecer melhor. Dois novatos, né, Derla? Exatamente, os dois são, algo realmente totalmente novo e eles chegam aí a seus respectivos cargos em meio a uma crise que o Reino Unido vive, falando em questões de custo de vida, é a maior inflação dos últimos 40 anos, tem a questão da crise energética envolvendo a Rússia, que está em guerra com a Ucrânia, então essas são todas pautas que são urgentes e que devem ser tratadas por todos nessa reunião e Charles deve expressar, portanto, a opinião dele em relação a esses tópicos e eles devem, a partir daí, começar então a fortalecer uma relação que será fundamental para os dois no poder. Eu acho interessante essa posição, porque é inevitável você fazer comparações históricas, né? A Rainha Elizabeth, quando assume o trono, ela tinha como seu primeiro-ministro Winston Churchill, né? Um homem que passou por todo o horror e conseguiu, juntamente com os outros aliados, vencer a Segunda Guerra Mundial. E ela, claro, neófita no cargo, mas teve um tempo razoável de preparação. Diferentemente do filho, que teve um tempo muito maior de preparação, chega ao trono septuagenário, mas estreando aí no trono com também uma primeira-ministra neófita, né? A gente, claro, fica na expectativa daquilo que vai acontecer, como a Adela estava explicando, um momento de muita preocupação no que tange a questão principalmente econômica no Reino Unido, que passa por essa crise. Mas eu queria só voltar a um ponto anterior, que eu acho que não custa a gente trazer essa explicação dela, se você puder compartilhar com a gente.
Por que você tem essa diferença que a gente estava falando, de um chefe de Estado e de um chefe de governo no sistema político britânico? Vamos explicar para quem está nos acompanhando essa diferença, né? De que, por exemplo, aqui no Brasil, o presidente da República acaba acumulando essas duas funções, diferentemente do que a gente vê na Inglaterra, não é? Claro, pois é. O rei Charles III, ele é o chefe de Estado, ele é a figura maior ali dentro do esquema de poder do Reino Unido. Agora, quem governa mesmo é o primeiro-ministro, no caso, a Liz Truss. Ela que vai arquitetar aí toda a política, as leis que precisam ser aprovadas, ela que vai à frente também das reuniões mais importantes, geopolíticas, etc. Ela que põe a mão na massa realmente, tudo em acordo com a vontade do rei, por assim dizer, mas quem coloca a mão na prática, quem governa é o primeiro-ministro, sendo que o rei tem, portanto, ali uma imagem quase que figurativa, mas não deixa de ser importante, já que ele traz justamente a figura de estabilidade da história do Reino Unido, ele traz também essa questão da união, então a figura dele, eu diria, mais simbólica, não deixa de ser importante, mas quem coloca a mão na massa mesmo é o chefe de governo, que no caso é a Liz Truss, e isso acontece, é claro, nos outros países em que Charles é o chefe de Estado também. É uma realidade completamente diferente da nossa, a gente não está acostumado nem com essa questão da monarquia, mas já que já há 200 anos o Brasil é independente, mas no Reino Unido é dessa maneira que acontece também, claro, nas outras nações onde Charles III é o chefe de Estado. É bem complicadinha a definição. Na prática, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, é claro, mas é dessa maneira que acontece. Mas com a sua explicação a gente entende muito bem. Derla Cardoso, maravilhosa, trazendo para a gente todo esse conteúdo e essas informações, enquanto nós vemos imagens ao vivo neste momento. Vejam a multidão, reparem a quantidade de gente que está ali.